Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor estejam em sua vida. Amém? É uma alegria poder estar aqui nessa manhã, numa manhã tão colorida, tão cheia de vida, porque criança é isso, né? Criança é alegria, criança é vida, e Jesus nos ensina que nós precisamos ser como as crianças para entrar no reino dos céus. Só que às vezes a gente vai crescendo, a vida vai trazendo tantos desafios e a gente vai se esquecendo de como é ser criança, de como a vida é mais leve, de como tudo é mais tranquilo. Como Daísa falou, eu sou Jaqueline, sou missionária por meio da Junta de Missões Nacionais desde 98. Tive já o privilégio de trabalhar na plantação de igrejas no interior de São Paulo, também no interior da Bahia. E desde 2012 eu trabalho aqui na sede, no Rio de Janeiro, na coordenação do Programa Nacional de Evangelização Discipuladora de Crianças, ao lado do meu esposo, pastor Renê, que está ali. Fica em pé, pastor, para que a igreja possa conhecê-lo. Então, esse é meu esposo, pastor Renê, e juntos temos servido ao Senhor em missões nacionais. E nessa manhã eu quero compartilhar com você um pouco do que Deus tem falado aos nossos corações e também um pouco da experiência dessa caminhada. Porque junto de todo o trabalho missionário, de levar o evangelho às crianças, às famílias, nós também temos trabalhado no cuidado emocional de crianças e adolescentes. E o quanto nós precisamos cuidar da infância para construir futuros. Porque se a gente não cuida da infância, depois nós vamos ter muito trabalho na vida adulta. Porque a vida, ela não é fácil para ninguém, mas principalmente se a gente não cuida na infância, a gente vai ter muitas dificuldades no futuro. E eu quero que você abra a Bíblia junto comigo no livro de Gênesis, no capítulo 21, versículos de 14 a 18. E nessa manhã nós juntos vamos refletir sobre o tema chamados a influenciar em um tempo como este. Eu mandei o PowerPoint, não sei se tem aí a apresentação, se tiver, tudo bem, se não tiver, tudo bem também. Mas eu quero que você, junto comigo, leia o que essa família passou. Uma família da Bíblia, uma família de alguém que era chamado por Deus, uma família de alguém que marcou a história do povo de Israel e que nem por isso passou ileso dos problemas e dos conflitos familiares. Talvez bem parecido com alguns dos nossos conflitos. Gênesis 21, de 14 a 18, diz assim: Então Abraão levantou-se de manhã cedo e, tomando pão e cantil cheio d'água, deu-os a Agar e, pondo-a sobre o ombro dela. Entregou-lhe também o menino e mandou-o embora. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Quando a água do cantil acabou, Agar deitou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se em frente dele, a boa distância, cerca de um tiro de arco, porque dizia: Não quero ver o menino morrer. Então, sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Mas Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar desde o céu e disse-lhe: Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Levanta-te, pega o menino, toma pela mão, porque farei dele uma grande nação. Uma história que a gente já conhece bem. A gente conhece que Deus havia chamado Abraão e dado a ele uma promessa, dito a ele que por meio da vida dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Mas Abraão e Agar e Sara não podiam ter filhos. Então Sara fez o quê? Pega Agar, que era a escrava, dá para Abraão se deitar com ela para que pudesse ter filhos. Naquele tempo, um escravo não era dono de nada. Então tudo que fosse do escravo era do seu senhor, inclusive os filhos. Agar, então, tem um filho. Pode deixar aí, nessa parte aí mesmo. Obrigada. Agar tem um filho e quando esse bebê nasce, ele passa a ser, então, de Sara e de Abraão. Esse menino recebe o nome de Ismael. Mas a promessa de Deus é que eles seriam abençoados por meio do filho que nasceria daquele casamento. Por mais impossível que pudesse parecer, porque tanto Abraão quanto Sara já eram idosos. Mas no tempo certo, a promessa de Deus se cumpriu.
Mesmo quando a gente, na família, tenta dar um jeitinho nas promessas de Deus, Deus não deixa de cumprir a sua palavra. Sara errou na medida de que ela não esperou pelo tempo de Deus e ela não confiou plenamente naquilo que Deus tinha falado. E no tempo oportuno, Isaac nasceu. Quando Isaac nasce, filho legítimo de Sara e de Abraão, o filho da promessa, os conflitos familiares começam. E aí Sara diz, não, esse menino aí, o filho da escrava, esse não vai herdar junto com meu filho a promessa. E aí ela começa a perturbar lá Abraão e vai lá na cabeça de Abraão e fala, você vai mandar embora tanto a escrava quanto o filho. Porque esse menino aí fica rindo do meu filho. E eu não quero ele aqui não, manda esse menino embora. E Abraão, confuso, conflito no coração, ele ora, mas Deus diz para Abraão mandar embora. E Deus não fez isso numa sensação de abandono, de não gostar de Isaac, mas é porque a promessa é de Ismael, mas a promessa era para Isaac. Mas Deus diz para Abraão o seguinte, também há promessas e também haverá bênçãos para Ismael. E Abraão então vai dar o cantil, coloca Agar e eles vão embora pelo deserto. E o que a gente vê? Uma família em crise, porque os adultos se desentendem, os adultos erram, os adultos desobedecem a Deus e duas crianças no meio dessa família em crise. Isaac, o filho da promessa, e Ismael, que também tinha bênçãos de Deus para a vida dele, porque Deus também amava Ismael. Apesar da bênção ter sido dada a Isaac, a promessa era para ele, mas também havia bênçãos para Ismael, porque Deus ama a todos de maneira igual. Mas a gente vê uma mãe que começa a vagar no deserto, e Agar vai de um lado para o outro, não vê esperança, não vê saída, não tem condições de cuidar daquela criança. Ela tinha trazido alguns conflitos para Sara, a gente não pode esquecer disso. Ela estava no deserto, não porque ela era só vítima da situação, mas ela, quando teve seu filho, ela muitas vezes foi lá, como a gente diz, pirraçar Sara. Então, ali havia um conflito familiar entre Sara, Abraão, Agar, e essa mulher, então, vai parar num deserto por conta das crises familiares. A gente vê uma criança sofrendo as consequências e vivendo o deserto junto com essa família. Ismael, que já era aí um adolescente, início da adolescência, ele no meio do deserto, junto com a sua mãe, e ele chora. E é isso que muitas vezes acontece em muitas famílias. As famílias entram em crise, as famílias se desconstroem, as famílias desobedecem a Deus, as famílias não ouvem a voz de Deus, começam a atravessar os desertos, e as crianças são aquelas que choram nos desertos que nossas casas muitas vezes se tornam. Mas Deus não fica indiferente ao choro da criança. Do céu, Deus escuta o choro de Ismael. E Deus vem em socorro daquela criança. O texto vai nos dizer que Deus manda Agar tomar o menino pela mão e tirá-lo do deserto. Deserto não era o lugar de uma criança. Deserto não é o lugar de um filho do Senhor. Deserto não é um lugar para ficar. E a ordem era clara: tira a criança do deserto. Toma pela mão e tira do deserto. Meus irmãos, quantos de nós temos vivido os dias atuais? E quando a gente olha para a sociedade que nós estamos vendo agora, e nós podemos contemplar os desertos que muitas famílias estão inseridas. Nós estamos vendo muitas famílias em crise, onde tudo no Instagram parece perfeito, as fotos são as melhores possíveis, mas elas não correspondem à realidade das casas. Nós estamos vendo um número acelerado de crianças e adolescentes vivendo situações de ansiedade, de depressão, de ideias suicidas, não só de pensar em se matar, mas também de tentar se matar. A gente tem visto a desconstrução dos elos de relacionamento,
O crescimento acelerado das drogas, da dependência química na mais tenra idade, e os desertos estão diante de nós. Mas como nós chegamos até aqui? Como que Agar chegou até o deserto? E como nós chegamos, enquanto sociedade, até aqui? E aí eu quero fazer um apanhado para você de como que está o nosso cenário social. Como nós éramos e como nós estamos agora. Vou pedir o apoio do pessoal da mídia aí. Quem nasceu lá no início da década de 40, da década de 50, é de uma geração muito diferente das crianças que estão aqui agora. As crianças que hoje se sentam nos nossos bancos, elas são muito diferentes da geração que nasceu lá na década de 40, na década de 50. Eram chamados de baby boomers. Por que baby boomers? Porque era uma geração que nasceu num período pós-guerra, no finalzinho da guerra. A primeira metade do século XX tinha sido muito desafiadora. Tinha havido ali um problema grande com a Primeira Guerra Mundial. Depois veio a grande recessão, a grande depressão na década de 30, a quebra da Bolsa de Nova York, na década de 30 também, que trouxe um caos social e financeiro. E a instabilidade era tão grande que, em 1939, no final da década de 30, estoura a Segunda Guerra Mundial. E aí aquilo que já estava ruim ficou pior ainda. A primeira metade do século foi extremamente sofrida para a humanidade. Então, quando termina a guerra em 1945, se coloca sobre aquela geração de bebês e o número acelerado de bebês que começaram a nascer no final da guerra, se coloca sobre essa geração a esperança de construir a segunda metade do século XX totalmente diferente da primeira metade do século XX. Então, a esses bebês é dado o nome de baby boomers, por conta do crescimento da população no período do pós-guerra. Uma geração de construtores, de gente de pensamento estruturado. Qual era a cabeça da geração que nasceu lá em 1940 e 1950? A geração dos meus pais. Como eles eram? Gente que pensava em trabalhar, em construir família, em ter filhos. Porque se queria construir uma sociedade, precisava construir uma família. Surge aquele slogan que a gente conhece bem, que a família é a célula matre da sociedade. Uma geração que tinha no entretenimento o quê? Rádio. Tinha televisão ainda, era o rádio. Tinha as novelas do rádio, as cantoras do rádio. Tudo era no rádio. Como eram as relações de trabalho? Tinha que entrar numa fábrica e o pensamento era trabalhar durante 20, 30 anos até se aposentar. Era esse o pensamento. As relações eram hierárquicas, verticais. Pai, mãe, filhos, professor, aluno, pastor da igreja, membros. Relacionamentos verticais, totalmente hierárquicos. Mas aí vem a geração X. Enquanto a geração dos baby boomers era uma geração de estruturados e construtores, a geração X foi uma geração de céticos, de pessoas que desacreditaram os princípios da geração anterior. Uma geração que começou com movimentos sociais. Não queria a guerra, então eles lutaram contra a guerra, e isso era uma luta legítima, mas dentro dessa luta também havia um movimento que começou, e ele foi chamado de movimento hippie. O que o movimento hippie propunha? Uma sociedade alternativa. Esse era o pensamento da geração X. Construir uma sociedade alternativa. E qual era o slogan que essa sociedade alternativa propunha? Faça amor, mas não faça guerra. O que está incutido nisso aí? Sexo livre. Não preciso do casamento. Posso viver de uma forma completamente descomprometida de um relacionamento duradouro e monogâmico. Havia também incutido nesse pensamento o uso de algumas substâncias recreativas, como a maconha. As drogas, elas sempre existiram. Desde o Egito Antigo existiam substâncias psicotrópicas.
Mas no movimento hippie, elas começaram a ser usadas de uma forma recreativa. Dado aí aquilo que acontecia nos bastidores do movimento hippie. Foi uma geração que vivenciou a fase da Guerra Fria, né, dos Estados Unidos com a antiga União Soviética. Uma geração que teve muito impacto social, porque tinha a Guerra do Vietnã. E ela foi uma geração que queria lutar contra tudo aquilo que estava construído pela geração anterior. Eles passaram pelo desenvolvimento industrial e viram o crescimento econômico acontecer. Por isso, é uma geração que foi chamada de cética e de tolerante. Como eram as relações familiares? Começou a haver a possibilidade de desconstrução do casamento. E aqui eu não vou falar o que é certo, o que é errado, colocar juízo de valor. A gente só está colocando aqui cenário social. E aí vem, nessa geração, o desquite. O divórcio só veio na geração seguinte. Mas no Brasil veio o desquite, a possibilidade de dissolver o casamento. Coisa que era impossível para as gerações anteriores. Acontecia, até acontecia, mas não era aceito. Era uma geração que começou a assistir televisão, que era o ápice da modernidade. Mas a televisão era de tubo. Antes ainda tinha aquela televisão de válvula, né? Mas a televisão de válvula teve prazo de validade. Os irmãos aí mais vividos, mais experientes, lembram da televisão de válvula. Ela teve um prazo de validade curtinho. Logo veio a televisão de seletor. Era o ápice da modernidade. Quando ela começava a fazer assim, com a imagem, a gente ia lá, dava uma batidinha, ela voltava a funcionar. Ou então, subia no telhado, virava a antena de um lado para o outro e gritava, para aí, não mexe mais não. Quando muito, colocava um pedaço de bombril na antena. Olha aí a geração X, ó, você está rindo é porque você viveu isso. Podia ter televisão colorida nessa época. Na minha casa era rosa, na sua era que cor? Você vai lembrar, a gente comprava um pedaço de plástico e colocava na tela. Era desse jeito, meus irmãos, que a geração X se divertia. A gente carregava ficha de telefone na bolsa. E a cada 3 minutos tinha que trocar quando a gente estava na fila do orelhão. Lembra do orelhão? Isso existiu. Uma geração que queria uma sociedade alternativa, porque essa não era boa. A gente só tinha 2 possibilidades, que chute ou tênis bamba. Conga era coisa de pobre, ninguém queria, confessa. O negócio era a gente chegar com tênis branco no bamba, na escola, que a gente fazia maior sucesso. A gente sobreviveu à bala soft. A gente sobreviveu. Mas aí veio a geração seguinte, que foi a geração Y. A geração Y foi a geração que viu toda essa sociedade que a gente conhecia morrer. Porque foi da geração Y que o mundo analógico morreu e nasceu o mundo tecnológico. A gente deixou de ter a televisão do seletor, a aventura de subir no telhado, virar antena de um lado para o outro acabou. E agora a gente tem a televisão do controle remoto. A gente começou a viver a vida através de um tal de um www, que é a internet. Que nesse tempo da geração Y, era uma internet discada via Embratel depois das 10 da noite, para não cair. Era a modernidade. Enquanto a televisão levou 50 anos para chegar em cada casa, o celular levou menos de 10 anos. Na geração Y, a gente conheceu o Ericsson. Lembra do Ericsson? O primeiro celular, que era deste tamanho, era um tijolo. A gente puxava uma antena, abria o bicho para cá, abria o bicho para lá e falava no celular. Era o máximo. Só que a gente pagava para falar e pagava para receber quem quisesse falar. A gente também conheceu o 386, o primeiro computador portátil que entrou na nossa vida. Que de portátil era só o nome. O bicho era desse tamanho aqui, grandão. E aí, com a internet, a gente que conhecia a vida na Enciclopédia Barça, na casa do tio rico, né? Porque a Enciclopédia Barça, só quem tinha muito dinheiro podia comprar e ostentar na estante.
Agora a gente não precisava mais da enciclopédia Barça. A gente podia fazer uma viagem virtual na China, ouvir o mandarim. A nossa vida mudou com a internet. Então, a geração Y foi uma geração que viu o fim do mundo analógico e o nascimento do tecnológico. Foi uma geração considerada criativa e alinhada com as causas sociais, porque a vida social mudou com a internet. Nós ouvimos falar das salas de chat, de bate-papo, tinha lá no Terra, no UOL, no Yahoo, e as pessoas começaram a se conectar umas com as outras nas salas de bate-papo. Foi uma geração com formação de uma nova tradição familiar. Enquanto a geração dos baby boomers era pai, mãe, filhos, uma família, a geração X, uma sociedade alternativa, a geração Y começa a se perguntar o que é ter família, o que é ser família. A gente começa a falar do divórcio e do novo casamento. Porque, nesse período, a lei do divórcio é assinada no Brasil e a possibilidade de se casar de novo. Enquanto lá na geração X só podia se separar, mas não casar de novo, porque o desquite não permitia isso, com a geração Y, o novo casamento começa a ser possível. E com o novo casamento, uma nova construção familiar. Uma pessoa que era casada, tinha filhos do primeiro casamento, casa com uma outra pessoa que também tinha filhos do primeiro casamento, e eles se casam e têm os filhos, agora essa família é os meus filhos, os seus filhos e os nossos filhos. A gente começa a falar de produção independente, de mulheres que queriam ter os filhos, mas não queriam ter um casamento. Então, elas não queriam, não podia, né? Depende da situação. Então, elas assumiam sozinhas a família, a monoparentalidade, onde a família é construída e é formada, sustentada por um único elemento. A gente começa a ouvir falar de novos tipos de família que até então a gente não conhecia. E, novamente, aqui eu não estou colocando juízo de valor, mas trazendo para você pensar como é que nós chegamos até o ponto nós chegamos. E como nós precisamos perceber o que acontece no nosso cenário social para a gente conseguir se posicionar diante do que a Bíblia fala. Porque os desertos que a gente tem vivido hoje, eles são consequências de escolhas que nós vamos fazendo ao longo da nossa caminhada pessoal e social. E essa geração, então, ela começa a perguntar o porquê. Baby boomers, geração X, jamais contestava pai e mãe. A ordem do pai e mãe era lei. Não precisava nem falar, bastava olhar. Eu cresci na igreja, tive a alegria de crescer como essas crianças. E quando eu estava sentada assim, meu pai lá no coral, a igreja onde eu sou, o coral ficava atrás assim, meu pai lá do coral ficava olhando para mim quantas vezes eu ia levantar para ir no banheiro ou pegar água. E ele não precisava falar, bastava olhar. Mas na geração Y, começa a se perguntar o porquê. O que tem? Qual o problema? Pai falava, mãe falava, por quê? Não tem problema a gente fazer o porquê. A questão é o que isso foi nos levando. Uma geração considerada desestruturada e contestadora. Porque aquele mundo analógico, ele ficou para trás. E a partir de então vem as novas gerações. Vem a geração Z. O que a geração Z propõe? A geração Z foram aqueles que nasceram em 2000. Lembra do bug do milênio? Disseram que em 1999 para 2000, os computadores iam entrar em bug, a gente ia ter um caos social, ia começar a Terceira Guerra Mundial. Tinha uma profecia que nunca foi bíblica, era uma profecia de Nostradamus, mas muito crente falava isso como sendo da Bíblia, mas possivelmente porque não vinha na escola dominical, porque quem estuda a Bíblia sabe que isso não estava na Bíblia. Mas dizia assim, que a 1000 chegarás, mas de 2000 não passarás. Que medo da nova era! Lembra da nova era? Final da década de 90, início dos anos 2000, a gente tinha palestra na União de Treinamento sobre a nova era. Porque havia todo um misticismo envolvendo os anos 2000. Mas o ano 2000 veio e nós já estamos na maioridade. 22 anos depois, estamos ainda aqui, numa nova geração. Mas a geração Z foi uma geração que nasceu com o mundo digital. Eles não conheceram a Hamilton. Lembra da Hamilton? Quem estava na escola fazia curso. E eu sempre digo para minhas sobrinhas, me respeita, porque eu tenho curso de datilografia no Senac.
Eu não uso um dedo só no computador, não. Eu fiquei lá treinando muito tempo, A, S, D, F, G, H, espaço, com o reloginho do lado cronometrando. Geração Z não sabe o que é isso, não sabe o que é vida. Do que você brincava? Pique-esconde, pique-bandeira, jogou mamona no cabelo dos outros, brincava de bolinha de sabão com detergente da mãe e o canudinho de mamão, ralou o dedo, levava topada na pedra. Quantas vezes você engessou o braço e chegava na escola ostentando gesso para alguém assinar? No último dia de aula, sua camisa virava painel de assinatura? Geração Z começa a ser diferente. A brincadeira começa a ser o videogame. Os brinquedos eletrônicos, a vida digital diante de uma tela. Uma geração que convive com o universo da internet, mídias sociais e recursos tecnológicos desde bebês. São multifocais e aprendem de várias maneiras usando múltiplas fontes e objetos de aprendizagem. Uma geração considerada conectada. No início dos anos 2000 surgem as primeiras redes sociais. Qual foi a primeira rede social? Quem lembra? Orkut. Estão querendo ressuscitar o Orkut. Seria melhor não, né? Mas estão querendo ressuscitar o Orkut. A gente se conectou nas redes e se desconectou da vida. A gente começou a ter 5.000 amigos na rede social e nenhum na vida real. A gente começou a sentar para almoçar, ao invés de orar, dando graças ao Senhor pelo alimento, a postar antes de comer. Às vezes a comida tem gosto de plástico, mas a gente está postando porque o negócio é bonito. Uma geração digital. Aí vem a geração alfa, das crianças que estão aqui, que vieram, cantaram. Eu gostei daquele negócio aí, é hip hop, né? Gostei, vou treinar, que é bonitinho. A geração da alfa é essa geração. A geração que nós estamos investindo agora. Uma geração de nascidos também no mundo digital tecnológico, mas num mundo muito mais avançado do que a geração Z. Enquanto a geração Y, lá atrás, começou a consumir a internet, a geração Z, ela começou a produzir a internet. E a geração alfa, ela está fazendo a internet crescer aceleradamente. Uma geração de crianças que nasceram a partir do ano de 2010, com muitos estímulos visuais e digitais, tecnológicos. A criança já nasce e o parto pode ser transmitido em tempo real para a família. Basta a família autorizar. Saiu da barriga da mãe, já está no Facebook e no Instagram a foto. Uma criança estimulada desde o ventre com as mídias. Crianças que estão buscando informações no Google. Barça, isso é coisa que eles nem sabem o que é. É Google. A opinião do Google hoje é mais importante do que a da família. A opinião dos YouTubers e daqueles que estão lá no TikTok são mais ouvidas do que as nossas, muitas vezes. Sabe quantos seguidores têm os YouTubers mais famosos do Brasil? Entre 35 e 40 milhões de seguidores. A população brasileira está estimada em 60 milhões de habitantes entre 0 e 18 anos de idade. Então, de 0 a 18 anos de idade, 60 milhões. O youtuber mais famoso do Brasil está aí com 36 milhões de seguidores. Quem é que está seguindo o youtuber? São os baby boomers? A geração X? A geração Y? Não. É a geração Z e a geração alfa. Uma geração digital, onde os relacionamentos não são mais pai, mãe, filhos, professor, aluno, pastor, igreja. Relações horizontais, de igual. E isso, às vezes, conflita com a nossa cabeça, porque a nossa mente é lá da nossa geração. Mas essa é uma geração diferente. Nem boa, nem ruim. Às vezes eu escuto alguém falar assim, minha geração é melhor. Não, sua geração não é melhor, a sua geração é diferente. Ser diferente não é melhor. Mas essa geração é uma geração que carrega
desafios que, se nós não entendermos, nós vamos perder essa geração. Se nós quisermos impor aos nativos digitais a mesma forma de pensar que nós, geração X, Baby Boomers, geração Y, temos, nós não vamos ganhar o coração dessas crianças e nem levarmos essas crianças a uma experiência real e única com Deus. E aí temos agora, já começa a se falar na geração dos nascidos a partir de 2020, que tem sido chamada de geração C. Não sabemos ainda se esse nome será definitivo, porque para dar um nome a uma geração é preciso observar o tempo, as movimentações sociais. A primeira pessoa que usou esse termo foi o primeiro-ministro de Israel. Ele usou o termo daquelas crianças que nasceram a partir de 2020 de geração C ou geração Covid. Porque foi uma geração que nasceu com a gente usando máscara. 2 anos na vida de um adulto passa rápido, mas na vida de uma criança é muito tempo. Uma criança que estava com 2 anos em 2020, hoje está com 4. Só que de 2 a 4 anos, o desenvolvimento é muito rápido. Uma criança que nasceu em 2020, hoje está com 2 anos. Quanta coisa ela talvez tenha perdido naquele processo que a gente não podia estar como a gente está aqui agora, interações sociais. Então, hoje a gente pensa que não é mais uma questão de pensar se a pandemia que a gente viveu de Covid e as mudanças sociais, agora ser crente híbrido, ser escola híbrida, né? Eu posso escolher se eu vou vir no culto presencial ou se eu vou ficar só no online. Quem é da geração antiga, isso era cabível na nossa cabeça? Não era possível. Mas isso hoje é uma realidade. Então, não é mais uma questão de pensar se a pandemia vai moldar a vida dessa geração de crianças nascidas em 2020, mas sim, de que maneira vai ser moldado. Essa geração será diferente porque está sendo definida por um mundo completamente novo, que nem a gente sabe ainda como vai ser. Às vezes a gente acha que tudo voltou ao normal. Parece. Porque os dados têm mostrado um crescimento acelerado dos índices de ansiedade e depressão. E isso traz efeitos na vida pessoal. Pode passar, meus irmãos. A realidade que a gente tem visto agora, para a geração de crianças e adolescentes que nós temos, é uma realidade que nos chama, a nós, geração Baby Boomers, geração X, geração Y. Nós somos chamados a ser e não a saber e o fazer. Porque a geração Z, Alfa e a geração C precisa olhar para a gente e crer que aquilo que a gente diz da Bíblia é aquilo que a gente vive da Bíblia. Nós precisamos ser a palavra vivida, porque não é mais uma questão de transmitir conhecimentos, porque essa geração atual não vai crescer apenas absorvendo o conhecimento que alguém fala e eles escutam. Eles vão crescer por meio de influência. Por isso, a minha palavra para você que é pai, mãe, avô, avó, tio, líder, membro da igreja, você precisa influenciar as crianças. E é você sendo, não é o que você sabe e o que você faz, é quem você é que vai influenciar essa geração. Pais e líderes precisam influenciar essa geração e conduzir a uma vida que, de fato, exemplifique o que se crê. Falar que crê em Jesus, que Deus é o Senhor, que Jesus é o Salvador, muita gente fala. Basta eles escolherem qual é a igreja que eles querem ouvir. No Google e nos aplicativos. Mas ver e experimentar alguém que caminha do lado deles, que, de fato, vive o que crê, isso tem que ser você. Não dá para terceirizar. Pode passar. E aí, meus irmãos, eu quero trazer para você uma responsabilidade que é da família. Talvez uma responsabilidade que Abraão, Agar, Sara se esqueceram diante de Ismael. Samuel não, né? Por favor, Samuel está lá na frente. Diante de Ismael. Aquela criança entrou no deserto porque a família estava em crise. E nós precisamos lembrar que o nosso cenário social e todas essas construções familiares têm transformado os dias atuais em grandes desertos. Desertos onde as nossas crianças estão vivendo, desertos onde as nossas crianças estão crescendo e estão chorando.
Quanto baby boomers, pai, mãe, filhos, uma família. Geração X, uma sociedade alternativa. A geração Y, o que é ser família. Geração Z, qualquer modelo é família. A geração Alfa e a geração Z hoje escuta dizendo o seguinte: se temos tantos modelos de família, pai, mãe, filhos, não é o modelo que queremos seguir. E aí a gente começa a ver a escola trazendo novas ideias e novos padrões sobre o que é ser família. Nós vemos a mídia, nós vemos a literatura, nós vemos pessoas influenciando sobre novos padrões de família que não são aqueles da palavra. Nós vamos vendo crianças com 9, 10 anos começando a usar drogas. Lá na década de 90, o primeiro contato com as drogas era aos 15 anos de idade. No início dos anos 2000, tinha caído para 12 anos de idade o primeiro contato. Agora, os órgãos que se debruçam a estudar sobre o uso precoce de drogas já apontam que crianças entre 9 e 10 anos já estão experimentando a droga. Antes, as drogas estavam restritas a lugares de comunidade, que a pessoa tinha que ir lá comprar. Hoje, as drogas são entregues por delivery. Basta pedir por aplicativo de mensagem. Os desertos estão do lado de fora da nossa casa. A geração X talvez ouvia a mãe dizer o seguinte, lá em 98, não pegue carona com estranhos. Em 2008, com o crescimento acelerado da internet, os grupos de rede social, os aplicativos de relacionamento, as orientações dos pais eram: não encontre pessoas da internet sozinho. Em 2018, com o crescimento do Uber e dos aplicativos aí de transporte, você pega carona sozinho com um estranho que você chama pela internet. São os nossos desertos. E a gente não tem se dado conta. O índice de tentativas e de ideias suicidas cresceu de 2016 a 2020 de uma forma assustadora. Crianças e adolescentes que estão vivendo desertos. Você, família, você tem chamado a ter uma vida resplandecente. Abraão errou? Errou. Mas ele era alguém que andava com Deus. Ele era o pai da fé. Ele foi um homem chamado amigo de Deus por andar na presença dele. E nós precisamos de homens e mulheres de hoje que não sejam perfeitos, porque Abraão também não era, mas que andem com Deus. Homens e mulheres cuja vida resplandece o brilho de Jesus. Homens e mulheres que tenham testemunho de vida que seja capaz de influenciar as crianças. Eu posso falar para você que eu aceitei Jesus com 6 anos de idade. Com 7 eu fui batizada. Com 9, Deus me chamou para o trabalho missionário. Deus fala com as crianças, porque Ele falou comigo. E Ele fala com 85 pessoas a cada grupo de 100. Uma pesquisa do Instituto Americano George Barna, que a cada 100 pessoas, 85 aceitam Jesus entre os 4 e os 14 anos. Deus fala com as crianças. Mas Ele vai usar pessoas como eu e como você, testemunho e influência. Ao longo da minha caminhada cristã, eu já li muitos livros sobre oração, eu já dei palestras sobre oração, eu já fiz retiro de oração, eu já fiz seminário de oração, eu sei quais são os modelos de oração, os tipos de oração, eu ouço os pedidos de oração dos irmãos, mas ninguém me ensinou mais de oração do que a irmã Alzira Lopes, uma senhora idosa, semi-analfabeta, que dobrava os seus joelhos e orava a Deus. Uma mulher que influenciou a minha vida de oração. Nenhum conhecedor do assunto oração me ensinou mais do que o exemplo daquela mulher. Talvez ela não soubesse nada dos livros e de tantas coisas que a gente tem, mas ela ajoelhava e ela orava ao Senhor. Meus irmãos, você precisa olhar para a criança da sua família, porque é responsabilidade da sua família, testemunho e influência. É também responsabilidade da família. Volta aí, meu irmão, por favor. É responsabilidade da família também
a gente poder olhar para a nossa família e trabalhar para resgatar princípios. Precisamos resgatar princípios. Precisamos resgatar princípios do que é ser família, do que é ser igreja, do que é integridade, do que é certo, do que é errado. A sociedade lá fora vai colocar em dúvida o que é certo e errado. Vai até dizer não há certo nem errado. Mas nós sabemos que à luz da palavra de Deus, o certo e errado já está definido não pelo que eu acho, mas pelo que a Bíblia ensina. E nós precisamos resgatar valores e princípios para as nossas crianças. A vida de comunidade, que é a igreja, comunidade no sentido de vida comunitária. O estar aqui junto do povo de Deus não substitui qualquer outra coisa, porque é na comunhão dos salvos que nós somos influenciados e nós crescemos. Criança dá trabalho, criança gasta copo, criança faz barulho, criança vai grudar chiclete debaixo do banco. Não pode fazer isso não, mas eu fazia. Mas a gente precisa ensinar as crianças como se portar na casa de Deus, resgatando princípios. Esse é o papel da família. E qual é o papel da igreja? É papel da igreja aperfeiçoar a comunicação da mensagem. Trazer uma mensagem contextualizada, que seja relevante, que toque o coração das crianças. Que elas tenham oportunidade de ouvir de maneiras diferentes a mesma história. A Bíblia não muda, as histórias são as mesmas. Na verdade, a Bíblia só tem uma única história. A história do grande amor de Deus, do plano perfeito de Deus. É a única história da Bíblia. Todas as outras, elas apontam para o plano perfeito de Deus. Deus amou o mundo e quer esse mundo, essas pessoas, em relacionamento com Ele. Deus criou o mundo por causa das pessoas. As pessoas pecaram, mas Deus resgatou essas pessoas na presença e na pessoa de Jesus. Precisamos aperfeiçoar a comunicação dessa mensagem. Não podemos nos cansar de falar e de ensinar a nova geração. Precisamos estimular e orientar a família. As famílias estão em crise, estão em desertos e nós não podemos fechar os nossos olhos, achar que está tudo bem, que está tudo igual do Instagram. As famílias, elas não estão do Instagram. Não sei nem se tem um verbo, né? Tem gente que já está falando Instagramáveis. Isso não existe, né? É o verbo que tem sido criado, instangrar. Vamos instangrar a nossa foto. Isso não existe. Instagram é um aplicativo de mensagem, mas a gente vai criando palavras. Só que a família não é o Instagram. A família real tem sido de pais e mães que muitas vezes sentam para comer e estão olhando no celular e não olhando para o que seus filhos estão fazendo. As famílias hoje dão o celular para a criança quando ela é pequena e colocam o perigo dentro de casa. Antes, as gerações anteriores, 6 horas da tarde, a mãe colocava a gente para dentro de casa, trancava a porta e dizia, não vai sair porque agora está perigoso lá fora. E agora o perigo está dentro de casa, fechado dentro do quarto e a gente não está vendo. Porque nós também estamos com os nossos olhares no celular. Precisamos olhar para essas famílias. E a igreja tem a responsabilidade de orientar a família na formação discipular das crianças. A igreja precisa conectar cada criança a líderes atenciosos e a um bom círculo de relacionamentos. Porque se as crianças não se relacionarem com pessoas que sejam bons exemplos, elas vão se relacionar com quem não é bom exemplo. Como é que era o ditado que a sua mãe dizia? A minha mãe falava, dize-me com quem tu andas e eu? Quem com os porcos anda? Está vendo como é que a mãe da gente tinha razão? A gente precisa lembrar que as crianças, elas são seres relacionais. Adolescente, então, mais ainda. Eles não podem viver sozinhos e isolados. Eles precisam estar vivendo em amizades, em relacionamentos, mas precisa ser bons relacionamentos. Porque se eles não se relacionarem de uma forma real, eles vão se relacionar na internet. E lá na internet tem muitas comunidades, grupos fechados, que estão fazendo, ensinando coisas para o seu filho que talvez você nem tenha noção. Você sabe quais são os aplicativos, os sites, os canais que os seus filhos seguem? Você sabe quem são os top 5 do YouTuber? Quem está bombando no TikTok?
Quais são os jogos que estão fazendo sucesso agora? Os games? Você conhece? Se você não conhece, você precisa conhecer, porque eu te garanto que seu filho, seu neto, seu sobrinho sabem quem são. Precisamos conectar essas crianças aos bons relacionamentos. Como é bom a gente ver as crianças aqui crescendo juntas. Amigos de verdade, que possam crescer juntos e serem mais do que amigos e irmãos na fé, que cresçam na presença do Senhor. Precisamos, como igreja, criar oportunidades para que as crianças possam exercer seu ministério pessoal. Criança tocando, criança orando, criança apresentando coreografia, dança, criança falando daquilo que o Senhor tem falado ao coração delas. Nós somos chamados para influenciar num tempo como esse. As gerações mudaram. Os padrões sociais mudaram. A forma de ser mudou. Mas os valores, os princípios da palavra de Deus não mudaram. Precisamos entender a cabeça das crianças para falar a língua delas e conduzi-las a uma experiência real com o único que pode transformar vidas e corações. Baixe sua cabeça e vamos orar. Talvez você na sua vida não tenha criança na sua casa, mas certamente no seu bairro, no seu prédio, na sua vizinhança, do lado da casa onde você mora, na igreja tem criança. Você não está isento disso, você também é chamado para influenciar. A forma como você trata a criança, a forma como você olha para ela, a forma como você ora por ela, o tempo que você gasta em oração, é sua responsabilidade, mesmo que você não tenha criança na sua casa. Você que tem crianças na sua casa, na sua família, você que é pai, mãe, tio, avô, avó, é sua responsabilidade. O mundo tem avançado para desconstruir o cristianismo do coração dessa geração. Uma geração digital, uma geração hiper avançada em termos de desenvolvimento tecnológico. Mas é uma geração que precisa conhecer o Senhor e ter laços, vínculos verdadeiros. Pai e mãe, olhe para o seu filho como um campo missionário. Não dá para você deixar na mão dos YouTubers, dos moderninhos do TikTok a responsabilidade de ensinar e influenciar o seu filho. Eu sei que muitas vezes a gente precisa trabalhar a semana toda, o dia todo. Que tempo você tem deixado para o seu filho, para a sua filha? O que você vai deixar para ele de herança, de bens, não tem tanta importância quanto o que você vai deixar nele de influência. O que você vai deixar no seu filho de influência? A maneira como você vive hoje, pai e mãe, é que vai dizer isso. E eu quero te desafiar a deixar no seu filho a influência de alguém que crê e de que anda com Jesus. Não uma pessoa perfeita, mas alguém como Abraão, que mesmo imperfeito foi chamado amigo de Deus. Você é um amigo de Deus? Você precisa influenciar. E eu quero dizer para você que é líder. Às vezes é tão difícil a gente trabalhar no ministério infantil, são tantos desafios, tantos impedimentos, tanta guerra, tanta luta. Mas trabalhar com crianças é muito mais do que ser um tio, uma tia da salinha. É ser pastor e pastora de crianças. Não no título, numa ordem, numa consagração oficial, mas no cuidado, no exercício. Pastoreio é cuidado, é liderança, é influência. Renove com o Senhor o seu chamado de influenciar as crianças. Por mais difícil que seja, não desista. Deus tem chamado você para influenciar uma geração. Eles vão crescer. E quando eles estiverem lá na frente, brilhando na vida, você vai ter deixado marcas. É tempo, meus irmãos, de nós olharmos para a nova geração. Não como uma geração de menor importância, mas como de maior importância para os nossos tempos. A sociedade caminha para desconstruir e destruir a igreja.
E nós estamos com as crianças, que são a igreja do amanhã. Se não construirmos as bases e os alicerces, essa igreja não prevalecerá. As bases e os alicerces precisam ser construídos naquele que é a pedra, Jesus Cristo. Ele que é o Senhor da igreja. E é por Ele, nele, que a igreja prevalece. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor nessa manhã de reflexão. Somos chamados a influenciar a nova geração. Então eu quero te pedir que em nome de Jesus o Senhor revista a nossa vida com o teu poder. E que cheios do Espírito Santo possamos formar a igreja de Jesus Cristo, que corre, que ri alto, que dá gargalhadas pelos corredores. A igreja do Senhor de amanhã está aqui. Não nos deixe, Senhor, fechar os olhos, mas ensina-nos a levarmos a Ele o teu amor. E que ainda nessa idade eles possam conhecer o teu amor e correr para os teus braços, entregando a vida ao Senhor, para que eles sejam marcados pelo Espírito Santo do Senhor, selados, separados para a vida eterna, quando eles confessam ainda na infância que Jesus Cristo é seu Salvador e Senhor. Oramos por as crianças, Deus, para que as drogas não as alcancem, a prostituição, uma vida secularizada, dissoluta, separada de Ti, que isso não venha acontecer na vida delas, mas que elas tenham uma história de relacionamento e de intimidade com o Senhor, e que ao crescerem elas possam, Deus, enquanto crescem, influenciar os seus pares, seus amigos, sua família, porque elas conhecem ao Senhor. Ajuda-nos, Deus, a olharmos, nós que somos adultos, para as crianças como um campo missionário fértil, onde podemos semear a Tua palavra e ela vai germinar frutos para a honra e glória do Teu nome. Abençoe a liderança do ministério infantil dessa igreja. Sustenta, dê visão, ânimo, para que eles possam cumprir o chamado que o Senhor deixa a eles. Abençoe a Tua igreja, o pastor que lidera, que nesse período de férias ele possa ter o renovo do Senhor e ao retornar, cheio da Tua presença, ele possa conduzir o rebanho do Senhor à Tua presença. É a oração que fazemos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Da Isa.